palestra começará em 5 minutos. O universo é uma obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus. Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que lhe implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na inspiração do poeta, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos jardins, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na palidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos fenômenos luminosos solares, no íris multicolor, nas auroras polares, no prateado da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas e no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso, que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, aleluia, aleluia. Boa noite, amigos do Lar de Jesus. Estamos aqui para mais uma reunião pública, hoje homenageando esse ícone, do Espiritismo, Eurípides Barçanufo. O aniversário dele foi ontem, ele nasceu em 1º de maio de 1880. Hoje estaria completando 141 anos. A gente começou a reunião de hoje com esse poema escrito por ele em 18 de janeiro de 1914, 4 anos antes da sua volta para a pátria espiritual. E espero que você esteja aí com a sua aguinha fluidificada, Vamos fluidificar a nossa água. E a Juliana colocou bem, muito obrigada, Juliana. Nós queremos agradecer também aos nossos parceiros de transmissão, que é o IGESE, a TV Secal de Santa Catarina, Web Rádio Deus Conosco de Maceió,
a Rádio Nova Luz, de Catalão, e a TV Goiás Espírita, da nossa Federação Espírita do Estado de Goiás. Quero agradecer a todos que estão aqui nos prestigiando hoje, o Francisco Júnior, que sempre senta na primeira cadeira. Tem a Isabelle Povedi, lá da França, que está a Vilma, do Centro Eurípides Barçanufo, que mandou para ela o nosso link. A Juliana Peleja, que está aqui nos bastidores nos ajudando na técnica de hoje. Janduir Pessoa, Maria das Graças Bezerra, Iraci Mendes, Amanda Zervedo, Cíntia Arruda de Castro. Olha o nosso abraço carinhoso a todos vocês que estão nos prestigiando hoje. E eu vou apresentar agora o nosso orador da noite, o Arthur Azevedo. O Arthur Azevedo iniciou os estudos da doutrina espírita aos 13 anos, no Grupo Espírita Pestalozzi, em Nova Friburgo. Aos 22, atuou como orientador da Mocidade União, Mocidade Espírita de Niterói, um centro tradicional da cidade. Ao mesmo tempo, colaborou como evangelizador no Grupo de Apoio ao Menor, GAM, hoje Casa de Batuíra, e Unidade do Lar Fabiano de Cristo, que prossegue no trabalho de assistência junto aos moradores de populosa favela de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Em 1999, foi eleito presidente do Centenário Centro Espírita Friburguense, na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, sendo que, por cerca de 4 anos, apresentou, juntamente com o confrade José Manuel Ferreira Barbosa, 2 programas espíritas em rádios locais, Friburgo AM e Conquista FM, um programa de TV Zoom, canal 10. De volta a Niterói, foi orientador de estudos da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro e membro da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Rio de Janeiro. Já promoveu estudos em forma de palestras em cidades e estados do Rio, São Paulo, Goiás e Maranhão. Foi prefaciador de 3 livros: Espiritismo e Política, de Paulo R. Santos, O Primado de Kardec, de Sérgio Aleixo, e Breve História do Espiritismo, de Fabiano Vidal. Tem 2 livros publicados: Ramatiz, Sábio ou Pseudo-Sábio, e Espiritismo versus Ramatidismo. Esse aí, né, é o pequeno currículo do nosso querido Arthur Azevedo. Arthur, até um trabalhinho para ler. Isabela, a gente está há um tempinho aí, né, nesse trabalho aí, mas sempre nos colocando como aprendizes do Espiritismo, né? Nada mais somos do que estudantes e não temos a pretensão aí de sermos professores de nada, mas damos a nossa contribuição para a divulgação, porque sabemos que é muito importante. Então, você está com a palavra na nossa sala virtual, tá? Seja bem-vindo ao Lar de Jesus mais uma vez, e a palavra é sua. Obrigado, Isabela, obrigado aí aos amigos do Lar de Jesus, né? Nós tivemos aí a oportunidade de fazermos outros estudos em outras oportunidades, e é sempre com muita alegria que nós aqui voltamos para atender a esse chamado que é o da divulgação da doutrina espírita. Nós também temos um canal, né, no YouTube chamado Arthur Azevedo, Difusão Espírita, onde lá também nós desenvolvemos uma série de estudos sempre voltados, obviamente, ao Espiritismo, à doutrina espírita. E temos essa alegria, essa honra de falarmos hoje, mesmo que brevemente, da história, né, da biografia desse grande espírito e esse grande espírita que é e foi Eurípides Barçanufo, né, muito conhecido, né, de todos nós, mesmo que às vezes de uma maneira um pouco limitada, né, nós sabemos que tem muitos centros que chamam Eurípides Barçanufo, casas, enfim, instituições que levam o nome dele, mas às vezes nós não temos ou não tivemos ainda a oportunidade de nos aprofundarmos
na história desse grande divulgador da doutrina espírita, que foi o nosso Eurípides Barçanufo. Como já foi adiantado aí pela Isabela muito bem, ele teria, né, completado aí aniversário, né? Ele nasceu em 1º de maio de 1880, foi filho de Hermógenes Ernesto de Araújo e Jerônima Pereira de Almeida, e manifestou, né, isso é muito interessante, muito cedo, uma profunda inteligência, senso grande de responsabilidade, acervo esse que nós sabemos que foi conquistado nas suas experiências passadas. Nós sabemos que muitas das nossas características são advindas dessas nossas existências anteriores, que nós trazemos conosco. Nós trazemos tanto as nossas qualidades, nossas boas qualidades, como assim também as nossas dificuldades, as nossas deficiências, né? E no caso do Eurípides Barçanufo, ele já bem moço se mostrou uma pessoa muito estudiosa e com tendências para o ensino. Ele tinha essa vocação de educador, essa vocação de professor, né? Tanto é que logo nos primeiros anos, né, de escola, ele foi incumbido pelos próprios professores a ensinar aos alunos, né, com mais dificuldades em sala de aula, uma espécie de auxiliar, né, um instrutor, né, que auxiliava os alunos com mais dificuldade. Ele também andou enveredando, né, enquanto estava encarnado, pelo terreno da política, né, ele foi um representante político da comunidade, e, inicialmente, pessoal, ele também teve uma participação dentro do seio da Igreja Católica, tanto é que ele foi secretário da Irmandade de São Vicente de Paulo, né, tendo participado ativamente da fundação de um jornal chamado Gazeta de Sacramento e também do Liceu Sacramentano. E ele tinha essa vocação de líder, né, uma posição natural de líder, justamente por essa sua segura orientação quanto aos verdadeiros valores da vida, que ele inicialmente reconheceu dentro do catolicismo e mais tarde, né, já convertido, digamos assim, ao espiritismo. Então, não foi de pronto, né? O Eurípides Barçanufo, ele não se tornou espírita de pronto. Foi através de um dos seus tios, né, que ele chamava de tio Sinho, que ele recebeu o livro de presente, o livro Depois da Morte, do Leon Denis, né? E foi aí que ele tomou conhecimento da existência dos fenômenos espíritas e das obras fundamentais da doutrina espírita, que são as obras de Allan Kardec, né? As obras da codificação espírita, né? De Allan Kardec. E aí, então, ele passou a fazer parte de um grupo que estudava o espiritismo numa fazenda lá em Sacramento, chamada Santa Maria, né? Que ficava numa propriedade cerca de 14 quilômetros do centro de Sacramento. E aí, numa sexta-feira da Paixão do ano de 1904, Eurípides Barçanufo, ele foi assistir a uma reunião espírita nessa fazenda, que eu acabei de citar, e então ali começa, digamos assim, um aprofundamento em relação também à parte prática do espiritismo, né? Isso consta do livro Eurípides, o Homem e a Missão, que é de autoria da senhora Corina Novellino. E aí o Eurípides, pessoal, ficou encantado, né, com o que ele viu e sentiu, e ele volta, então, à Fazenda Santa Maria, onde ele passa a assistir, né, mais uma vez, a uma nova sessão espírita de estudos e também que tinha, né, envolvimento aí na parte mediúnica. E, na ocasião, ele recebeu, né, segundo contam também, de Vicente de Paulo, uma mensagem que o convoca a assumir a doutrina dos espíritos. Segundo consta aqui das minhas anotações, a mensagem dizia o seguinte: meu filho, as portas de Sacramento vão fechar-se para você. Os amigos afastar-se-ão.
a própria família voltar-se-á. Mas não se importe, proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora as responsabilidades de seu espírito se ampliarão ilimitadamente. Né? Teria dito aí o espírito comunicante. Né? E aí, então, Eurípides retorna a Sacramento, né, ao centro de Sacramento, procura o vigário da igreja matriz, onde ele, né, prestava a sua ajuda, a sua colaboração, e se desliga oficialmente da congregação Vicente de Paulo, colocando à disposição o cargo de secretário da Irmandade. E aí ele voltou totalmente as suas atividades para a doutrina espírita, para o espiritismo, né, passando a pesquisar e estudar incansavelmente, né, até que ele pudesse desfazer totalmente as suas dúvidas e pudesse, então, se sentir mais seguro para divulgar a doutrina espírita. Então, perceba aí que nós já temos nesses pequenos fatos iniciais da vida de Eurípides Barçanufo uma série de lições importantes para a gente, né? De que ele se desliga completamente da sua antiga religião, ele se desliga completamente das ideias, porque ele vê ali, embora respeitáveis na sua antiga religião, ensinamentos completamente conflitantes com a doutrina espírita. Então, ele, de maneira muito honesta, vai até o padre, vai até o vigário da igreja em que ele participava e diz, olha, não vou participar mais, isso, enfim, fiz uma nova descoberta na minha vida, e aí vou seguir outros rumos, né? Então, ele não ficou, né, naquela posição dúbia, não. Ele, uma vez que ele tomou conhecimento da doutrina espírita, né, viu que aquilo lhe preenchia, né, ele dava as respostas que ele almejava, então ele respeitosamente se desliga da sua antiga religião e passa, então, a se aprofundar na doutrina espírita, né? O que indica ali uma preocupação de, na medida em que ele se torna um divulgador, ele quer, de certa maneira, passar a doutrina espírita como ela é, né? À medida em que vai, então, tomando conhecimento dos seus princípios. Então, perceba que ele não se joga, né, a divulgar a doutrina espírita sem um aprofundamento. Então, isso é uma lição para todos nós. Infelizmente, há quem precipitadamente se lance a divulgar a doutrina espírita sem um aprofundamento da mesma. Então, isso é ruim, porque coloca em xeque, né, o trabalho de divulgação. Assim como em qualquer matéria que a gente deseja lecionar ou ensinar, nós devemos ter a preocupação de nos aprofundarmos para termos a segurança de passar a informação correta para o nosso semelhante. Isso também é responsabilidade e, principalmente, é caridade também, né? Então, não basta aí, às vezes, uma boa vontade. Claro que a boa vontade é muito importante, né? Mas, junto com a boa vontade, nós temos que ter responsabilidade, comprometimento com aquilo que nós estamos empenhados em passar adiante, né? Que é, nesse caso foi o conhecimento da doutrina espírita. Então, né, Eurípides se desliga, né, da igreja e, então, se volta, né, volta às suas atividades para a doutrina espírita e começa, então, o seu, digamos, apostolado em relação ao espiritismo. E, obviamente, isso teve uma repercussão, né? Em poucos dias, Eurípides começa a sofrer as consequências da sua atitude, incompreendida por familiares e amigos, exatamente como lhe foi revelado pelo, né, espírito Vicente de Paulo, né, que adiantou a ele que ele teria uma série de problemas. Ainda mais naquela época, né, pessoal, onde o espiritismo era muito menos conhecido do que é hoje e havia toda uma predominância na parte religiosa
principalmente do catolicismo, né? Então, ele começa a ver que a sua atitude foi incompreendida tanto por familiares quanto amigos. Só que ele persistiu lecionando, né? Ele já era um professor, e entre as matérias ele passa a incluir o ensino do Espiritismo, provocando reação em muitas pessoas lá de Sacramento, sendo procurado pelos pais dos alunos, que chegam até a oferecer dinheiro para que ele voltasse atrás quanto àquela sua atitude, né, de lecionar a nova matéria, sendo que ele recusou e os alunos foram se retirando um a um, né? Então, toda uma pressão para que ele renegasse a sua nova fé, renegasse o Espiritismo e passasse, então, a colocar aquilo de lado a troco de dinheiro, né? Então, ele não, em nenhum momento, ele se rende ou se vende, né? Então, mais uma lição de que, acima de todo e qualquer interesse material, nós temos que ter o comprometimento com as nossas concepções, né? E com aquilo que nós dizemos acreditar, dizemos abraçar, né? Então, por isso que o Espiritismo repudia todo tipo de mercantilismo com a doutrina, né? Gente ganhando dinheiro direta ou indiretamente com a divulgação do Espiritismo. Então, isso é completamente descabido dentro do Espiritismo e, obviamente, dentro do nosso movimento, né? Então, isso nos serve de alerta e, no caso do Eurípides Barçanufo, como um bom exemplo de alguém que soube, né, manter as suas convicções acima de quaisquer interesses de cunho material, né? Então, mais uma lição que nós aprendemos aí com Eurípides Barçanufo. E passa, então, Eurípides Barçanufo a sofrer uma série de pressões, perseguições de toda a ordem, né? E, em determinado momento, ele sofre, tem um problema relacionado à saúde, ele se retira para o tratamento desse problema de saúde, se recupera em uma cidade vizinha, e foi justamente nesta época em que nele desabrocharam várias faculdades mediúnicas, em especial a mediunidade de cura. E sendo que um dos primeiros casos de cura ocorreu justamente com sua própria mãe, que depois de curada com o auxílio de Eurípides Barçanufo, por meio da mediunidade, passa a trabalhar com ele, né? Lhe dando uma valiosa assessoria nos seus trabalhos, né? Então, perceba que a mãe, que a princípio ele era uma pessoa que estava contrária à sua decisão, né? Passa por um problema de saúde, vê no filho, né, aquele potencial mediúnico voltado para a cura, ela é efetivamente curada e passa, então, para o lado dele, né? Olha que interessante. Perceba que ele poderia muito bem ter dito, não, eu vou entrar em choque com a minha família, eu vou entrar em choque com os meus amigos, então eu vou deixar isso de lado, porque eu não quero apurrinhação, eu não quero problema para o meu lado. Ele poderia ter se acomodado. Não, vou deixar isso de lado, viver minha vida, não quero aborrecimento. Mas não. Ele, inclusive, foi advertido e seguiu adiante, demonstrando aí grande coragem, né? E isso nos faz até lembrar aquela passagem de Jesus, né, onde ele pergunta, né, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Né? Claro que ele não estava renegando a mãe, nem estava renegando os irmãos, mas ele demonstrou ali que a sua missão estava acima, né, dos vínculos consanguíneos. Não quer dizer que ele deveria abandonar, que nós devamos abandonar pai e mãe, nossos filhos, por isso. Mas devamos ter coragem de, muitas das vezes, tê-los, né, receber essa incompreensão. Jesus também era incompreendido, foi incompreendido, né? Quando, por exemplo, se fala em Maria de Nazaré, Kardec, inclusive, comenta isso, né, que ela não tinha uma real noção da missão do seu filho, né? Assim como seus irmãos, que volta e meia iam lá tentar tirá-lo de alguma, que eles achavam alguma confusão, né?
E, então, isso nos faz lembrar muito bem, nessa passagem da vida de Eurípides, do que também aconteceu com Jesus de Nazaré. E aí a mediunidade do Eurípides foi se desenvolvendo, né? Através do estudo e através da prática, de maneira muito espontânea, e as faculdades que ele pôde desenvolver foram muitas, né? Ele tinha essa facilidade, já tinha esse potencial mediúnico muito aflorado, e ele, então, pôde desenvolver a mediunidade voltada para a emancipação da alma, né? Que muitos entendem entendem como desdobramento, né? A vidência também, a psicofonia, a psicografia, a cura, né, mediunidade de cura, como nós já falamos anteriormente, efeitos físicos, parte de receituário, né, o Eurípides Barçanufo passa a trabalhar muito diretamente com o receituário, principalmente por meio da homeopatia, né, algo assim muito interessante e que é mais um símbolo, né, da união que desde a época de Kardec já se pôde notar entre o espiritismo, o magnetismo e também a homeopatia, tanto é que Hahnemann, né, Samuel Hahnemann, inclusive dá comunicação, né, a Allan Kardec. Então, percebemos aí mais essa semelhança, né, da vida de Eurípides Barçanufo com muitas coisas que Allan Kardec passou logo no início da sua passagem aqui pela Terra. E aí a produção, né, de vários fenômenos foi, obviamente, Sacramento, uma cidade muito pequena, onde ele nasceu. Esses fenômenos foram atraindo para a cidade centenas de pessoas de outras religiões, sendo que Barçanufo atendia e ninguém saía de lá, né, do seu atendimento sem algum proveito, no mínimo, né, o lenitivo da fé e a esperança renovada, como consta de muitas das suas biografias, né? E algo muito interessante também que nos chama a atenção foi dos embates que ele acabou tendo com alguns representantes da Igreja Católica. Isso também nos serve grandemente de lição, né? É claro que nenhum de nós deseja nenhum tipo de perseguição, mas, a quem quer que seja, mas o Barçanufo não se furtou, por exemplo, a travar com um padre, chamado Padre Vague, um debate público. Né? Durante 6 anos consecutivos, Eurípides Barçanufo desenvolveu, com bastante sossego, né, essa missão, né, a missão mediúnica e a de educador. Né? Sendo que aí, em determinado momento, ele, devido aos ataques que vinham sofrendo, ele faz o seu primeiro debate com um padre chamado Feliciano Iaghi, lá de Campinas, que era missionário do Imaculado Coração de Maria, e que era considerado, na época, um notável pregador, e um homem de muita cultura, e que dirigia o colégio salesiano naquela época, né? E esse padre foi a Sacramento, a convite dos padres da Igreja Matriz, aquela mesma que o Eurípides frequentava, com um único objetivo, que era destruir com a sua poderosa dialética a influência de Eurípides Barçanufo e do famoso Colégio Allan Kardec. E aí que nós aproveitamos, né, para falar desse colégio, né? Foi em 1º de abril de 1907 que Eurípides funda o Colégio Allan Kardec. Essa instituição se torna um verdadeiro marco no campo da educação, ensinando, entre as outras disciplinas, astronomia e fundamentos da doutrina espírita. Inclusive, a astronomia e francês, a língua francesa, era uma das paixões de Eurípides Barçanufo, né? Além, obviamente, da própria medicina. Antes disso, né, em 1905, o Eurípides funda o Grupo Espírita Esperança e Caridade,
E aí ele recebeu o apoio, né, de muitas pessoas, e ele passa, então, nesse centro, a desenvolver trabalhos bastante interessantes, tanto no campo doutrinário, como nas atividades de assistência social, né? Obviamente que as condições sociais no Brasil, naquela época, eram muito piores das de hoje, né? Então, ele notou que, paralelamente ao ensino da doutrina espírita, as pessoas precisavam, né, de melhores condições de subsistência. Então, ele passa ali a desenvolver um trabalho voltado para assistência social, né, através do centro que ele funda em 1905. E, algum tempo depois, ele funda a Farmácia Espírita Esperança e Caridade, que distribuía remédios gratuitamente, né, aos mais necessitados. A farmácia contava com um laboratório próprio e o Eurípides adquiria os medicamentos homeopáticos por meio das empresas especializadas do ramo em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Então, ele mesmo patrocinava essa farmácia, né? Ele injetava ali dinheiro do próprio bolso para poder, então, atender aí aos mais necessitados nessa parte aí da saúde física, né? Então, voltando um pouquinho à questão do padre, né, do padre Iag, ele teve esse debate, né, esses debates com esse padre, e nos diz o seguinte, aqui na biografia diz o seguinte: o padre Iag chegou apoiado por intensa publicidade. E num domingo de manhã, a igreja matriz estava superlotada de curiosos. Compareceram, inclusive, chefes políticos da região. Terminada a missa, padre Iag subiu ao púlpito e, apoplético, fez desabar sobre o espiritismo uma tempestade de inverdades, classificando os espíritas de adeptos do diabo. A figura de Eurípides Barçanufo, o padre deixou para o fim do sermão. Quer dizer, ele começou a falar sobre Eurípides no fim do sermão. E ele realmente passa a falar de Eurípides uma série de inverdades, de impropérios, de modo a provar que a doutrina espírita tem ou tinha um caráter diabólico, né, para ele na época, e ele passa, então, a desafiar Eurípides para um debate em praça pública, né? Inclusive, se conta que Eurípides teria se desdobrado até esse momento e, ao mesmo tempo que ocorria essa missa, ele já teria, inclusive, comentado sobre o que estava acontecendo. Bem, aí eles passam, né, a travar esses debates em praça pública, e sendo que o padre, né, começa sempre a tentar atrelar o espiritismo, inclusive, ao ateísmo, dizendo que os fenômenos do espiritismo não se podem aplicar sem a intervenção diabólica, que o espiritismo não é religião, segundo ele, nem é ciência. Enfim, uma série de inverdades aí, né? E aí a notícia começa a se espalhar, né, no centro de Sacramento, na periferia, não se falava de outra coisa, e acabou, inclusive, atraindo de outras cidades caravanas também de espíritas. Tanto que no dia marcado agruparam-se, segundo o livro, né, na Praça da Matriz, aproximadamente 2.000 pessoas. No coreto da cidade já se viam Eurípides Barçanufo, ao lado do seu desafiante padre Iag, o coronel José Alfonso de Almeida, o padre Julião Nunes e o padre Pedro Ludovico de Santa Cruz. Este último, segundo diz o livro, por força das circunstâncias, possuía um clube de jogo de baralho, era banqueiro do jogo do bicho e carregava dentro da batina 2 revólveres. O ambiente era nefasto, mas a presença do coronel José Alfonso de Almeida representava uma garantia. E a palavra foi franqueada ao padre Feliciano Iag, ao qual, quase freneticamente, entrou direto no tema inicial. Mas sua dialética aplicada contra o espiritismo em nada o ajudou, porque o padre partia de uma inverdade, ou seja,
o espiritismo é o ateísmo. Os intelectuais e sacramentos sentiram logo que ele perderia a polêmica. Suas divagações tornavam-se por demais tortuosas e, como era de se esperar, trouxe à baila o inferno e assim fugiu do tema, certamente para confundir Eurípides de Barçanufo. Dizia ele lá, ó, Deus, disse o padre, gesticulando para a multidão, declara existir o inferno. O espiritismo nega. Logo, o espiritismo acha Deus ignorante, porque ignora a existência do inferno, ou mentiroso, porque, em sabendo, declara ser irreal a sua existência. Palavras do padre. E assim, com um sofisma silogístico, o padre Iag viu o coronel apontar-lhe o relógio. 30 minutos se haviam passado. As 2.000 pessoas entreolharam-se. Eurípides Barçanufo, então, sempre cavalheiro, cumprimentou o seu opositor e pediu aos presentes que pensassem em Deus. E, segundo dizem, arrebatado, com sua voz atenorada e com timbre cristalino, fez de improviso uma prece, sem esquecer de implorar a proteção para o padre Feliciano Iag e todos os que não compreendiam ainda as verdades divinas. E deu início ao seu discurso sobre a inspiração, segundo dizem, de Santo Agostinho. E aí, para concluir, diz assim a biografia de Eurípides Barçanufo sobre esse debate. As frases fluíam de sua boca vertiginosamente, cheias de sabedoria e bondade. E mais, eram elas compreendidas, inclusive pelos homens mais simples. Então, todos os andaimes do edifício construído pelo padre Iag, com sofismas e expressões violentas, começaram a ruir. O espiritismo é o ateísmo. Os fenômenos do espiritismo não se podem explicar sem intervenção diabólica. O espiritismo não é religião, o espiritismo não é ciência. Isso tudo foi em vão, né? Baseado, então, na explicação que Eurípides Barçanufo conseguiu passar para aquela multidão. No final da polêmica, Eurípides Barçanufo estava ainda como que transfigurado. A multidão, então, aplaudiu e quis carregá-lo em triunfo pelas ruas. Porém, o médium pediu calma e, rodeado por parentes e amigos, regressou rápido à sua casa. No dia seguinte, sem que ninguém notasse, o padre Feliciano Iag tomou o caminho para Campinas, enquanto os beatos mais exaltados de Sacramento espalhavam pela esquina, armazéns e bares, dúvidas a respeito da derrota do pregador campineiro. Eurípides Barçanufo, então, mandou imprimir um boletim com a síntese da polêmica e distribuiu-o entre o povo e cidades vizinhas. E encerrou a questão. Né? Então, isso consta também de boa parte, né, dos livros biográficos sobre Eurípides Barçanufo. Então, pessoal, a gente vê aí a coragem, né, além do coração puro que Eurípides Barçanufo demonstrava ter, uma coragem muito grande em romper os preconceitos, em defender o espiritismo dos ataques justos que lhe eram feitos. Né? Então, isso nos serve também de grande exemplo, de grande lição. Claro que ninguém quer aí que tenhamos qualquer tipo de embate, ou quem quer que seja, mas se tivermos a oportunidade de levarmos a verdade às pessoas, né? Muitas das vezes, uma pessoa que nos é próxima tem uma visão distorcida, né, do que seja o espiritismo. Se nós nos sentirmos confortáveis ou tivermos a oportunidade, é a oportunidade, né, que nos aparece de, quem sabe, né, mover aquela pessoa daquela ideia errônea. E quem sabe, né, através desse estalo, né, que a pessoa possa vir a ter, ela não passa a se interessar por um estudo honesto da doutrina espírita, né? Então, a vida de Eurípides Barçanufo, né, aqui concluímos a primeira parte desse nosso estudo, obviamente, cercada de fatos marcantes, nós aqui procuramos sintetizar, mas nos serve de alerta, né, inclusive para o nosso próprio comportamento em relação ao espiritismo e também para o movimento espírita em geral, né?
que, infelizmente, né, claro, nós somos humanos, somos ainda muito imperfeitos, e que nós possamos nos espelhar nesses bons exemplos para que o movimento espírita sempre cresça, né? Não só numericamente, mas também qualitativamente, né? Através de um compromisso honesto para com a doutrina que nos foi codificada por Allan Kardec, teve como Eurípides Barçanufo um dos seus grandes apóstolos aqui no nosso Brasil, principalmente ali na região central e Triângulo Mineiro, né, centro de Goiás, onde nós tivemos aí várias pessoas consideradas discípulos de Eurípides Barçanufo, erguendo casas, né, espíritas, baseadas nesse exemplo de vida e baseados nos ensinos, né, de Eurípides Barçanufo, inclusive no seu trabalho enquanto educador. Então, temos aí a cidade de Palmelo, em Goiás, né, que teve toda essa inspiração do trabalho de Eurípides Barçanufo. Temos as casas espíritas, né, que levam o seu nome. Podemos lembrar, né, moramos, inclusive, ali perto da casa de Eurípides, em Goiânia, um centro enorme, que, ao mesmo tempo, é uma escola, e a escola se chama Allan Kardec, né? Então, eles realmente se inspiraram, a gente vê a clara inspiração na vida, né, e nas obras de Eurípides Barçanufo, nesta e nas centenas de casas espíritas espalhadas pelo Brasil. Então, o legado de Eurípides Barçanufo realmente é muito respeitável e é uma figura que realmente nos traz muita, e nos deve trazer muita inspiração. Deixa eu abrir meu microfone aqui, né? Sim. Pois é, Arthur. É isso aí. O Espiritismo, nós temos os nossos heróis, né, espíritas. E é bom a gente sempre lembrar desse legado, né, como aconteceu com Eurípides, né, na cidade de Sacramento, revolucionar tudo lá, fundando aquele colégio e ainda oferecendo educação gratuita. Até tem uma pergunta aí, eu queria que a Juliana colocasse. Uma pessoa colocou uma pergunta aí, deixa eu ver aqui quem é. É o Daniel. Não é o Daniel? É o Daniel mesmo. Daniel Rosa, que está sempre aqui nos prestigiando. Muito obrigada, Daniel, pela sua pergunta. Olha o que ele coloca. O legado do educador emérito Eurípides Barçanufo aos novos educadores espíritas seria unir a educação convencional à educação moral na formação do cidadão de bem? Acredito que sim, Daniel. Ele conseguia ligar a instrução, inclusive a Kardec nos fala disso, né, da importância da educação, dizendo que a educação integral não é apenas a instrução, mas também a passar aos indivíduos elementos que possam lhes tornar cidadãos ou pessoas melhores. E, obviamente, que a educação moral se presta justamente a isso, né? Então, Eurípides Barçanufo, ele procura, sim, aliar, né, a instrução, o conhecimento, que é, obviamente, super importante, também faz parte desse contexto todo da educação, mas, obviamente, trazendo para si, mais especificamente em relação à doutrina espírita, os elementos, né, doutrinários, principalmente aqueles voltados para o nosso avanço moral, né, complementando assim e trazendo essa noção de uma educação integral para o indivíduo. Infelizmente, nós, acho que no mundo inteiro, né, temos uma educação ainda muito voltada para os tecnicismos, né, para os conhecimentos frios, e que, infelizmente, acaba fazendo com que a maioria de nós tenhamos deficiências justamente na área ético-moral, né, no nosso comportamento ético-moral. Por isso que nós hoje vivemos uma sociedade tecnicista, né, uma sociedade muito preocupada com os avanços da inteligência, que obviamente são também importantes, mas ainda muito distanciadas de um comportamento ético-moral desejável, né? O que nos faz ser um pouco assim otimistas, mas também pessimistas, porque nós verificamos que nos falta ainda muito para chegarmos à condição de um planeta de regeneração, né?
Claro que nós temos a esperança que um dia isso vai acontecer, mas pelo andar da carruagem, isso é um processo ainda muito lento e que muito pouco tem sido feito para que realmente a Terra se torne, né, a sociedade se torne melhores, né, sem esses radicalismos, sem essa violência, sem a ingerência de filosofias funestas, né, que acabam induzindo o indivíduo ao materialismo. E o materialismo, como a doutrina espírita nos alerta, né, é um grande perigo, porque o indivíduo, ele passa a se afastar de toda a ideia de ética e de moral, se afasta da ideia de Deus, se afasta da ideia da imortalidade, achando que a vida é uma só, e que ele pode fazer e acontecer, e que nada vai acontecer para ele, porque ele só tem uma ideia do aqui e agora, e não tem uma ideia do porvir, né? Isso realmente representa quase como uma morte espiritual para o indivíduo que pensa assim, porque ele passa a viver uma vida sem peias, uma vida sem limites. E isso é muito perigoso, inclusive, colocando em risco, inclusive, a integridade física e moral daqueles que o cercam. Exatamente. Tem um livro aqui, que é Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade. Jorge Risini. Aí tem um trechinho aqui, né, que o pai dele está tentando convencer o Eurípides a ser candidato a vereador. Olha só o que o pai dele fala para ele. Ninguém nessa cidade tem mais prestígio popular que você. Nem mesmo o coronel José Alfonso de Almeida, presidente da Câmara Municipal. Você ganhará facilmente as eleições. Por favor, faça a vontade de seu pai, candidate-se. Sei que quer fazer o bem ao próximo, eu compreendo isso e estou de acordo. Nunca recriminei por estar constantemente nos casebres da cidade, distribuindo remédios, roupas e até mesmo o ordenado que lhe dou. Pois bem, você poderá fazer ainda mais pelo povo de Sacramento na condição de vereador. Pense nisso, meu filho. O pai dele era chamado Seu Mojico, né? Aí ele conheceu o Eurípides. Você vê o tanto que ele era, né? Que ele tinha essa questão da caridade, que ele ia nos casebres da cidade, ajudava as pessoas, pôs a farmácia lá, né? A mãe dele, você falou que a mãe dele foi trabalhar com ele na farmácia homeopática. E essas receitas homeopáticas, eu não sei se era por meio da mediunidade dele, ou se ele tinha algum estudo, isso aí eu realmente não sei. Mas o interessante é a personalidade dele, né? De sempre estar querendo ajudar, sempre estar querendo fazer. Sim. Né? Sim. Realmente muito interessante. Dizem que há uma ligação, né, no receituário homeopático com o espírito de Bezerra de Menezes. Bezerra. É isso mesmo. É através da manifestação de Bezerra, através da mediunidade dele. Sim, exatamente. Então, realmente, foi um desprendimento muito, muito grande. E olha só o quanto ele fez em 38 anos de vida. Ele morreu muito cedo. E você, Isabela e pessoal, vocês se arriscam em dizer como que Eurípides Barçanufo desencarnou? Na Qual pandemia. foi a causa da morte dele? A pandemia da gripe espanhola, ajudando na linha de frente. Olha só. Exatamente. E hoje, como que ele se comporta, né? Medo e completa covardia. Claro que a gente tem que tomar os devidos cuidados, mas o medo não pode nos tolher, né, a ação, né? Quer dizer, então, foi um homem de grande coragem mesmo, e o desvelo dele era tão grande que ele não se importou. Ele foi à linha de frente em plena pandemia, inclusive que matou milhões e milhões de pessoas, né? Os recursos na época eram muito menores do que nós temos hoje, e ele não se deixou aprisionar pelo medo acima do normal. Claro, o medo tem a sua finalidade, né? É através dele que nós preservamos, né, a nossa vida, a nossa integridade física, tem um porquê, mas ele, né, com toda a coragem que tinha, não quis saber. Ele ajudou até
ao ponto de ser contaminado e veio a falecer em função, né, da gripe espanhola. Então, muito a ver com os dias, né, de hoje. Claro que devemos ter todos os cuidados, mas também ter a confiança, né, de que nós podemos vencer isso e certamente venceremos, né? Certamente o espiritismo, os espíritos vêm sempre com mensagens nos falando dos cuidados, mas também do otimismo e da confiança que devemos ter nos ditames, né, de Deus, acima de tudo. A Eliane Gonzaga dizendo, Eurípides desencarnou trabalhando no bem. Isso mesmo. Exatamente. Perfeito. E tinha um fenômeno que acontecia lá em Sacramento, né? Que no colégio, que ele fazia oração no colégio diariamente e ninguém conseguia entender. Essa oração era ouvida em cada residência da cidade, todos ouviam aquela oração, sem transmissão, por rádio, por nada, todo mundo ouvia, ninguém sabia explicar. Até o pessoal conta assim, que o menino falava assim, mãe, o que é isso, mãe? O que é isso? Assim, meu filho, liga não, é o espírita rezando. É o espírita lá rezando. Impressionante, né? É verdade. Essa curiosidade que acontecia com o Eurípides. E a gente eu até subi um filminho aqui, que conta de uma experiência mediúnica dele, onde ele desdobra e encontra com Jesus. Você daria permissão para a gente passar esse filme para o nosso pessoal? Com certeza. Eu acho que é interessante, enriquecedor. Deixa eu colocar aqui, gente, vou colocar para vocês. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava.
traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Que lindo, né? Esse vídeo sempre emociona, por isso que é bom passá-lo. Arthur, o nosso tempo aqui já está se esgotando, né? Que é 1 hora de live. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais aí para todos que estão nos assistindo, né? Sem dúvida. Para que possamos passar para a segunda parte, que é o nosso passe virtual. Aí eu quero pedir para você que está assistindo, inscreva-se no nosso canal, para apontar, está espelhada a imagem, eu não dou conta de apontar. Inscreva-se no nosso canal, dê um like nesse vídeo, para que essa mensagem possa atingir mais pessoas, né? Mais pessoas possam ouvir. Então, suas considerações aí, Arthur? Sim, agradecemos, né, por essa oportunidade que tivemos, né, de homenagear esse grande apóstolo do Espiritismo, né, Eurípides Barçanufo, que nós tivemos a oportunidade de ter aqui entre nós, né, no passado no Brasil, que deixou esse legado no terreno da educação, e ele acreditava, assim como Allan Kardec, que a educação era a via principal para se alcançar mais elevados níveis de espiritualidade, de avanço, não só intelectual, mas também ético-moral, né? A sua metodologia, inclusive, dizem, era muito próxima, parecida com a de Pestalozzi, né? Então, realmente, Eurípides foi um grande discípulo de Allan Kardec e, como vimos aí, de Jesus, né? Sempre ligados às ideias cristãs, inicialmente no seio da Igreja Católica e depois na doutrina espírita, trazendo um exemplo de coragem, de determinação, de trabalho, de preocupação para com o próximo, sem proselitismo, sem interesses mercantis, econômicos, financeiros, encarando todas as dificuldades da época, encarando preconceitos, encarando discursos de ódio, né, como se diz hoje em dia, contra a doutrina espírita,
enfim, contra tudo e contra todos. Inclusive, em determinado momento, contra a sua própria família, contra os seus próprios amigos, que depois, né, acabaram todos anuindo com a sua opção de vida e, inclusive, colaborando para com ele. Então, ele recebeu todo o apoio da espiritualidade, não poderia ser diferente. Alguém que trabalha no bem ou, né, se procura fazer o bem, sempre estará bem amparado. Né? Teve uma vida curta, mas muito rica, né, em feitos. Né? O que faz, inclusive, estávamos até comentando anteriormente, que alguns até o credenciem como sendo uma das possíveis encarnações de Allan Kardec. Nós não podemos afirmar, porque não temos uma prova contundente disso, mas realmente as semelhanças são muito, muito grandes. No entanto, por outro lado, nós podemos dizer que os espíritos superiores, eles se identificam, né? Eles geralmente têm o mesmo caminho, que é o caminho do bem. Então, por isso que nós encontramos muitas vezes tantas semelhanças que nós achamos serem apenas meras coincidências. Então, nosso preito de gratidão a Eurípides Barçanufo pelo seu trabalho, né, e que, obviamente, está na espiritualidade, cuidando e continuando com a sua escalada evolutiva, não nos deixando para trás, muito pelo contrário, ele certamente no espiritual continua desvelando todo o seu cabedal espiritual ao nosso favor. Então, nos sentimos muito honrados por essa oportunidade, né, de levarmos ao público em geral um pouco dessa história, né, que é muito rica, nós aqui só sintetizamos, e que possamos ver em Eurípides alguém realmente um bom exemplo a ser seguido, né, não só como espíritos, mas também como seres humanos. E vale a pena procurar biografias, né? Até o pessoal aqui no chat tá falando de livros com a biografia dele. Eu não estou conseguindo achar mais um que falaram. Tem um livro do Jorge Reis, Eurípides, O Homem e a Missão. Sim. Escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo fazer a biografia de Jesus. Olha que coisa mais linda. Né? A Jaqueline Peleja, que contribuiu aí, né, com essa biografia. Bom, gente, então com isso a gente termina a nossa primeira parte aqui dos trabalhos. Vamos para o nosso passe virtual. Sim, eu estou esquecendo, né? Fazer a propaganda aqui da palestra na sequência 19h30, da Carla Paiva, né, que é minha parente por parte de Adão e Eva, Carla Paiva, O Papel da Dor na Evolução do Espírito, com Edmilson Oliveira e Clarissa Ferola. Não percam, gente, pelo canal do IGESE, tá certo? E vamos agora para a nossa segunda parte. E muito obrigada, viu, Arthur? Eu que agradeço. Jesus te agradece penhoradamente. Até a próxima oportunidade. Até. Passe virtual. Sejam bem-vindos ao passe virtual. Vamos mentalizar agora a figura do nosso querido Mestre Jesus, envolto em luzes suaves e calmantes, emanando energias divinas para auxiliar as pessoas que estão em tratamento espiritual, pelos enfermos em geral e pelos desencarnados. Pedimos a fluidificação das águas, colocando os recursos necessários para a harmonização do indivíduo. Vamos rezar o Pai Nosso em pensamento. Agora, vamos visualizar os médicos espirituais aplicando o passe magnético, limpando o corpo espiritual, retirando os miasmas oriundos de sentimentos de raiva, medos, traumas, aflições e ansiedades, transformando-as numa fumaça escura e sendo dispersada no ar.
Feito essa limpeza, imaginemos os missionários de Jesus aplicando luzes benfazejas, fortalecendo e equilibrando seu corpo espiritual, acalmando o seu coração e a sua mente. Finalizando, agradeçamos ao Pai de infinita misericórdia o dom da vida, bem como as dificuldades e aflições que nos ajudam a amadurecer e melhorar. Graças a Deus.